Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estar comentando sobre uma batalha espiritual que acontece na vida daquelas pessoas que estão buscando servir a Deus. Vamos estar comentando sobre as 4 armas que Satanás usa para impedir você de orar. Mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Vamos ao vídeo de hoje. 4 armas que Satanás usa para impedir suas orações, guerra espiritual. Assista no YouTube 4 armas que Satanás usa para interromper a oração. Todos sabemos que a oração nos aproxima de Deus. Mas poucas pessoas sabem que Satanás faz tudo o que pode para impedir as nossas orações. Isto é especialmente verdadeiro agora que vivemos no fim dos tempos. E por que ele faz isso? Impede que as pessoas entreguem suas vidas a Jesus e recebam a salvação eterna. Portanto, o apóstolo Pedro nos aconselhou: acorde e tenha cuidado. O diabo, vosso adversário, anda por aí como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Se olharmos ao redor, podemos ver que as profecias sobre o que acontecerá a esta terra pouco antes da vinda de Jesus estão se cumprindo. O mundo vive nas trevas, e os planos do inimigo para destruir a nossa vida de oração estão acontecendo sem que percebamos. Então, no vídeo de hoje vou mostrar 4 armas que Satanás usa para atrapalhar nossas orações. Primeira arma: culpa. Em Romanos capítulo 3, a Bíblia diz que somos todos fracassados e pecadores e não merecemos estar diante de Deus. E isso é absolutamente verdade. Mas Satanás usa os nossos fracassos para nos convencer de que não faz sentido aproximar-nos de Deus porque não merecemos a sua graça e não daremos ouvidos à sua palavra. E por causa disso, muitos cristãos deixam de orar e acabam se afastando do Pai. Isso significa que não precisamos nos sentir culpados por nossos pecados? Não. A culpa tem um lado positivo, porque a culpa nos permite refletir sobre nossos erros e mudar nosso comportamento. Não podemos permitir que o diabo use a culpa para tentar destruir as nossas almas. Assim como Satanás enganou Eva, ele nos engana hoje mascarando o pecado com prazer, falso poder e uma sensação de liberdade. E quando pecamos, ele mesmo lança a culpa em nossos corações e nos faz cair no pecado e acreditar que não podemos mais ser perdoados. Contudo, a Bíblia diz que Cristo veio ao mundo e perdoou as nossas dívidas com o preço do seu sangue e nos libertou do pecado. Portanto, não há necessidade de viver sob uma maldição. Jesus te perdoou no Calvário. Segunda arma: pecado. Uma das coisas que Satanás sempre faz para nos impedir de orar é tentar mudar a nossa visão do pecado. Ou seja, ele fará de tudo para nos fazer acreditar que um pequeno pecado aqui e outro pequeno pecado ali não são grande coisa e não nos prejudicarão. Mas isso é uma grande mentira. Veja o que Jesus disse. Esta é a verdade. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas e não amaram a luz, porque suas ações eram más. Aqueles que praticam o mal odeiam a luz e não vêm para a luz, para que suas ações não sejam destruídas. Aquele que pratica a verdade é exposto e é revelado que é obra de Deus. João 3, 19 e 21. Isto significa que qualquer pessoa que comete um pecado cai da luz, porque o pecado nos separa de Deus. Romanos 3, 23. É por isso que Satanás nos faz focar nas coisas más. Porque ao focarmos apenas nas coisas que gostamos, viramos as costas para Deus. Quando nos voltamos para o pecado, deixamos de lado a nossa vida de oração e nos tornamos espiritualmente insensíveis. Tentamos buscar a Deus, mas Deus não nos ouvirá se não estivermos prontos para nos afastar do pecado. No capítulo 9 do Evangelho de João está escrito: sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas sim aqueles que o temem e fazem a sua vontade. João 9, 31. Isso é muito sério. Portanto, não se apegue ao pecado, mas peça a Deus que lhe dê forças para vencer as tentações do inimigo. Terceira arma: distração. Segundo o dicionário, entretenimento é algo que faz sua mente correr em diferentes direções. E o diabo sabe que se nossos corações não estiverem fixos em Deus, nossa fé enfraquecerá. Veja o que a Bíblia diz. Peça com fé e não duvide.
Quem duvida é como uma onda do mar levada e agitada pelo vento. Que tal pessoa não pense que receberá algo de Deus. Ele é dúbio e instável em tudo o que faz. Tiago 1,6-8. O inimigo usa muitos métodos para nos impedir de orar com fé e avançar na nossa caminhada com Deus. Isso pode acontecer através do pecado, do vício ou até mesmo de coisas aparentemente inócuas como a internet, a televisão, as amizades, etc. É por isso que a Bíblia diz: joguemos fora tudo o que nos impede e o pecado que nos impede, e corramos com força a corrida que temos pela frente, olhando para Jesus, o fundador e consumador da nossa fé. Por causa da alegria que lhe estava proposta, ele carregou a cruz e não se envergonhou, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12:1-2. Devemos remover tudo o que nos impede. Não precisamos necessariamente pecar, mas temos que remover qualquer coisa que atrapalhe nossa jornada. Pense nisso. O que está te deixando deprimido hoje? É mídia social? Fofoca sobre a vida das celebridades? Futebol na TV? Seu namorado, namorada ou amizade? Aconteça o que acontecer, não desista da sua vida de oração e não tire os olhos de Jesus. Não estou dizendo que se divertir é uma coisa ruim, mas devemos ter cuidado para não permitir que nada atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Ponto 4. Fadiga. Através da oração, recebemos sabedoria e orientação de Deus, desfrutamos de uma vida abençoada e, acima de tudo, nos tornamos mais fortes contra os ataques do diabo. É por isso que os inimigos se rebelam contra as nossas vidas. Ele nos sobrecarrega com problemas e dificuldades até ficarmos exaustos e não querermos mais orar. Isso acontece com todo mundo e acontece com os alunos também. Na noite em que Jesus foi traído, ele estava no Getsêmani e muito deprimido. A história humana mudará para sempre porque ele se entregará como sacrifício pelos pecadores. Claro, o inferno começou. Poucas horas depois, Cristo seria preso e crucificado. Mas isso não pareceu fazer nenhuma diferença para os discípulos. Veja o que a Bíblia diz em Mateus 26. E enquanto ele avançava, prostrou-se com o rosto no chão e orou, dizendo: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, mas como vocês querem. Então ele voltou para seus discípulos e os encontrou dormindo. Você pode assistir comigo por 1 hora? Ele perguntou a Pedro. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A alma ama verdadeiramente, mas a carne é fraca. Mateus 26, 39 e 41. Neste momento tão estressante, tudo o que Jesus precisava era que seus amigos orassem por ele. Mas Pedro e os outros estavam tão cansados que dormiram 3 vezes e deixaram Cristo sozinho, desapontados. Da mesma forma, Satanás tem usado as armas do desespero e da fadiga para nos impedir de orar. Ele usa os problemas cotidianos e as ocupações de nossas vidas para nos deixar impotentes para resistir ao mal. Portanto, devemos estar atentos e não esquecer que a nossa luta é espiritual e que Satanás odeia se um cristão estiver disposto a orar. Conclusão: Satanás sabe que a sua vida na terra está a chegar ao fim, por isso está a fazer tudo o que pode para impedir que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Entreguem as suas vidas a Jesus e estabeleçam um relacionamento com Ele através da oração. Então tome cuidado com as armas que Ele usa contra você. Nunca deixe de orar e continue acreditando que Deus é fiel e responderá todas as suas orações no momento certo, mesmo quando tudo parecer perdido. Deus o abençoe. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe logo abaixo aí o seu comentário, a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E sempre vamos estar aqui trazendo conteúdo para melhorar a sua vida cristã. Até o próximo vídeo, até a próxima conexão.